Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre a seleção brasileira, né? Primeiro deixa aí teu like, curte, compartilha, faz isso aí pela nossa família que está se formando agora, a família Bate Pronto Tricolor. Eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês é, coisas relacionadas ao futebol, aos esportes do Fluminense e agora da seleção brasileira, tá beleza? Então, ajuda o canal e vamos que vamos. Vamos conversar sobre a seleção brasileira agora para a gente poder ver o que aconteceu durante o jogo do Brasil, tá? Primeiro a gente vai começar falando da defesa, né? O Alisson não teve qualquer tipo de problema, teve uma atuação segura, até porque a bola quase não chegou, a bola do time haitiano. Os nossos zagueiros também foram firmes, né? Não tiveram muitos problemas. Os laterais, o único problema dos laterais do Brasil é que apoiam pouco, até porque não são laterais de origem, pelo menos o Danilo, né? Eu gosto muito do Douglas Santos, gosto muito, acho que ele está fazendo uma Copa impecável. É um jogador que ninguém fala, um jogador que ninguém cita, mas eu gosto sempre, na conversa com amigos, conversa com outras pessoas que gostam de falar sobre futebol, e eu digo, a minha surpresa nessa seleção é o Douglas Santos. Por quê? Eu acho que ele está jogando. Eu não tenho visto ele chegar na linha de fundo e fazer cruzamento, não tenho visto. Mas fora isso, ele tem muita disposição, ele marca muito bem, ele distribui o jogo na lateral muito bem. Porque o lateral que não sabe distribuir o jogo, ele vai pegar a bola e voltar no zagueiro. Pega a bola e volta no zagueiro. Coisas que o Douglas Santos não faz. Tá? Então, que fique bem frisado isso, que eu gosto muito do futebol do Douglas Santos. E acredito que até o final da Copa do Mundo, muita gente vai estar falando desse moleque. Tá? Que é um garoto que eu acho que agregou muito a lateral. Eu nem acreditava tanto, sinceramente. Mas agora, vendo ele fazer essas duas partidas que eu vi, ele fazer contra o Marrocos e agora contra o Haiti, eu achei que ele fez duas partidas, se não excelentes, mas duas partidas muito boas, tá bom? E ontem o Casimiro, né, que no futebol, na cabeça do nosso treinador, o Casimiro, ele é titular absoluto, né? Um jogo fácil que poderia ter deixado, se ele acha o Casimiro titular, deixasse o Casimiro para o próximo jogo e colocasse o Danilo, por exemplo, né? Para poder dar mais qualidade ao meio de campo, porque o Danilo também sabe marcar. E nesse time do Haiti, se a gente entrar se preocupando em marcar, pô, e contra as outras seleções mais fortes? Porque com certeza, depois dessa vitória de ontem, o Brasil vai passar de fase. Nem que seja como um terceiro colocado, um dos melhores terceiro colocado. Porque é impossível ele com 4 pontos, ele não ficar entre os 8 classificados em terceiro lugar. Tá correto? Então, para mim, na minha opinião, o Brasil já está classificado. Só que ele tem que correr, não atrás, mas correr pelo menos do lado, que ninguém quer correr mais atrás, para poder ser o primeiro do grupo. Tá? Porque a nossa camisa é muito pesada para ficar disputando terceiro lugar, né, e segundo lugar. Então, aonde a camisa do Brasil chega, qualquer que seja o jogador que esteja vestindo essa camisa, o adversário do outro lado vai pensar, pô, é a seleção brasileira. E a gente precisa ganhar o próximo jogo para ser o primeiro colocado. E gostei muito ontem do futebol do Bruno Guimarães. Gostei muito do Bruno Guimarães ontem. Jogou muito bem, jogou. Na minha opinião, foi a melhor partida que eu vi o Bruno Guimarães jogar. Gostei também do Paquetá. Paquetá e Bruno Guimarães formaram ali praticamente o trio de meio de campo com o Casimiro.
É aquilo que eu falei, o Casimiro é aquele feijão com arroz dele mesmo, mas eu vi o Bruno Guimarães distribuindo muito bem o jogo, fazendo lançamentos. O Paquetá também jogou um bom futebol ontem, tá? O nosso ataque, o Rafinha, infelizmente, teve um problema. Eu acredito que tenha sido um problema muscular, né? Na posterior da coxa, né? Eu acho que pode ter sido um problema muscular. Vamos torcer que ele que não tenha sido nada grave e que ele consiga voltar, né? Voltar para o próximo jogo. Acho meio difícil, tá? Eu acho meio difícil. Que problema muscular é fogo. É difícil de curar assim tão rápido. Mas, se for muscular realmente, que eu acredito que seja. E entrou o Ryan, que é um moleque que eu acho que já deveria ter sido testado também. Foi testado num jogo, vamos colocar um jogo mais fácil. Achei que poderia ter sido um pouco melhor, mas não foi ruim. Tá? Eu acho que foi uma partida regular do Ryan. Ele poderia ter sido mais incisivo, ele poderia ter sido já feito mais jogadas de linha de fundo, mais tabelas tal, mas não decepcionou. Mas o moleque estreou numa Copa do Mundo e não é para qualquer um não, tá? Não é para qualquer um não. O peso da estreia numa Copa do Mundo é muito grande, muito grande. Tá? Então a gente tem que sempre frisar esse lado, porque a gente fica analisando a atuação friamente, assim, friamente, não, tinha que... Não, é difícil, estreia é difícil, qualquer estreia é difícil. E ele completou com o Matheus Cunha, que joga de centroavante, mas é tipo um meio de ligação também, porque ele vem no meio de campo, pega a bola, distribui, faz gol, porque ontem fez 2 gols, e centroavante tem que fazer gol, tá com a confiança lá em cima, é um bom jogador, não é um craque de bola, mas é um jogador que completa bem esse trio de ataque do Brasil. Melhor do que o outro centroavante que vinha jogando. E aí vem o nosso homem que assumiu o protagonismo total da seleção brasileira. Vinícius Júnior. Meus parabéns ao Vinícius Júnior, porque finalmente ele assumiu o que ele já deveria ter assumido há muito tempo, que seria o protagonismo da seleção brasileira. Ele tem futebol para isso. Haja visto o que ele joga nos clubes, por onde ele passa. Só que na seleção não sei o que havia, que o futebol dele não aparecia. E agora o futebol do Vinícius Júnior está aparecendo e ele vem jogando muito bem. Essas 2 partidas que ele fez contra o Marrocos e agora contra o Haiti, colocaram ele na mesma prateleira, na minha opinião, do Messi, né, que jogou aquela bela partida contra a Argentina, no caso, do Mbappé, que jogou aquela bela partida pela França, né? O Haaland jogou uma bela partida também pela Noruega, e o Vinícius Júnior completa aí. Faltou aí o nosso Cristiano Ronaldo, que no último jogo de Portugal praticamente não jogou. Mas eu acredito que quando começar a jogar mesmo, vai ser junto com esses que eu citei antes, os jogadores mais importantes da Copa do Mundo. Tá bom? Vamos que vamos. Tem agora o próximo jogo. Eu confio na seleção brasileira. Como falei há pouco, hoje mais cedo, eu confio na seleção. E sei que a gente vai chegar aonde for preciso chegar. Aonde for possível chegar. Mas tem que ser com garra, tem que ser com vontade, tem que ser com a preocupação que tem o povo brasileiro em casa torcendo muito por essa seleção. E eu acho que a partir desse jogo de hoje contra o Haiti, a seleção brasileira realmente mostrou a que veio. E o povo brasileiro agora sim vai abraçar nossa seleção. Valeu? Saudações tricolores. Vamos que vamos. A gente realmente vai chegar muito mais longe. Nisso eu acredito.